história de Diamante do Norte começa a ser escrita entre os anos de 1949 e 1950, quando a Companhia Toledo Pisa, sob a liderança de Rui Toledo Pisa e um grupo de desbravadores, iniciou a abertura das glebas Imaré e Macuco. Essas terras, cobertas pela rica vegetação nativa, atraíram os primeiros colonos graças à sua qualidade fértil, ideal para o cultivo de café. A gleba Imaré foi adquirida por Alonso Carvalho Braga e a gleba Macuco por Reinaldo Massi e Walter Delfino. Foi nesse contexto que o pioneiro Joaquim Domingos Filho se destacou. Contratado por Reinaldo Massi em 1950, ele plantou os primeiros 1.500 pés de café, dando início à principal atividade econômica do futuro município. A coragem e o trabalho incansável de Joaquim fizeram dele um dos símbolos da determinação que marcou a história local. Nós chegamos em Diamante do Norte em 1958. Existia uns trilhos, né? Não era praticamente rua. Assim, sabe o que é trilho? Que um vai atrás do outro como fila indiana, né? Era assim, você vai passando todos os dias e vai marcando aquele trecho. Não, tinha poucas casas, estavam construindo ainda, né? Praticamente a nossa população, ela é formada ou foi formada por paulistas, né? O colega, eu vou comprar a terra no Paraná, eu vou, então foi se formando aquele grupo de paulistas aqui em Diamante. Nós morávamos antigamente no sítio, né? Uns 9 quilômetros daqui. Então, aí mudamos para cá. 1950, Reinaldo Massi que abriu aí, progrediu aí a cidade. Começou a vender as terras, né? O sítio, as datas aí para construir a cidade, aumentar. As terras eram vendidas, né, com a produção do café, porque tem muito sitiante aí que tem café, né? Então foi aumentando a cidade. Eu lembro que meu pai, quando adquiriu essa propriedade que fica hoje no bairro Maracanã, foi comprado parcelado. Foi pago em 3 parcelas, 3 pagamentos. Cada pagamento era anual. E foi quando, a hora que meu pai comprou esse terreno, quitou ele, mas não tinha possibilidade de vir abrir. Depois de 10 anos adquirido, é que nós pudemos vir para cá, e que isso foi em 59, quando foi abrir o terreno e plantar o café. Com o tempo, outros pioneiros se uniram a essa jornada. Nomes como Joan Niciaperenco, Nicolau Guschi, Quirilo Capran e Sebastião Leite deixaram sua marca, contribuindo para a construção das primeiras estradas, pontes e serrarias. Na gleba Macuco, o progresso também avançava sob os esforços de José Cândido Pereira, Kyojo Kato, Miguel Abur e outros que enfrentaram adversidades com determinação e espírito de comunidade. No início dos anos 1950, o povoado de Macuco começava a tomar forma. A primeira casa comercial foi aberta por Anercílio Dirno Martinelli, seguida pela primeira pensão de Indalécio Vieira da Silva e pelo posto de gasolina e serraria de Reinaldo Massi. Em 1958, o povoado foi elevado à categoria de Distrito Administrativo de Nova Londrina e Elias Maruti Neto se tornou o primeiro juiz de paz. O nome Diamante do Norte surgiu por sugestão do engenheiro Dr. Roberto. Moradores encontraram cristais de rocha no córrego próximo ao povoado, acreditando serem diamantes. Assim, o engenheiro nomeou o córrego de Diamante e, posteriormente, o município adotou o nome Diamante do Norte. O rapaz desceu aí para baixo no rio e achou umas pedras, inclusive uma pedrinha
pedrinha. E ele chegou dizendo que tinha achado um diamante. A pedra era bonita mesmo, né? Aí foi aquela correria naqueles dias, porque acharam um diamante aí, acharam um diamante. E depois foram ver, não era diamante, e ficou o nome Córrego do Diamante, o Rio do Diamante. E aí, no batizar as cidades que não acharam outro nome, lembraram do Diamante do Norte. Não era verdadeiro. Se fosse, estava tudo cavocado aí. A emancipação política de Diamante do Norte foi uma conquista coletiva. No dia 29 de novembro de 1963, o município foi oficialmente criado, desmembrando-se de Nova Londrina. O nome Diamante do Norte foi inspirado por cristais encontrados no córrego local que os moradores acreditavam serem diamantes. Em 13 de dezembro de 1964, o município foi oficialmente instalado, com João de Souza como seu primeiro prefeito e Valdemar Libedenko como vice. Na verdade, tinha as pessoas que vinham do Nordeste, as pessoas que vinham lá do Norte para fazer derrubada, e era tudo com machados. Muitas vezes numa peroba tinha 4 pessoas batendo, derrubando a peroba. 2 de um lado e 2 do outro, tudo na força do machado. Não tinha maquinário nenhum, não. Então, para os primeiros moradores daqui, a situação foi muito difícil, bem difícil mesmo. Mas, né, a gente foi se habituando às dificuldades. O meio de transporte era a bicicleta. Toda a família tinha 3, 4 bicicletas, porque era o meio de transporte na época. Olha, aqui ainda era praticamente 80% em matas. Aí depois que começou a desbravar, os proprietários começaram a derrubar seus 5 alqueires, 10 alqueires, 15 alqueires. Olha, era foice e machado, meu filho, não tinha motosserra, não tinha nada. Motosserra, aliás, era serrote, né? Aqueles traçador, bem antigo, um do lado, outro de cá, e traçava aquelas toras enormes. E machado e foice. João de Souza foi um líder visionário guiando a cidade em seus primeiros passos. Sob a sua administração, Diamante do Norte começou a se estruturar com melhorias em infraestrutura, educação e saúde. A Câmara Municipal, composta por homens igualmente comprometidos, trabalhou em conjunto para transformar o município em um lugar próspero e acolhedor. A água era poço, cada um tinha o seu poço, né? E a energia também não tinha. Aí, quando o seu Reinaldo pegou essa terra que fez o loteamento, então ele pegou tudo que ele necessitava. Ele construiu um posto de gasolina, ele construiu uma serraria, ele construiu uma marcenaria e mais tarde ele construiu a cerâmica, porque a serraria era para serrar as toras, né, para obter as tábuas para a construção das casas. As coberturas, até não ter aqui em Diamante, vinha do estado de São Paulo, os caminhão carregados de telha. Passado um tempo, ele trouxe a energia elétrica, que era um motorzão que a gente chamava. Quando nós chegamos aqui, eles tinham uma colônia, que era dos Massi, né? Era tudo coberto com tabuinha. Eles faziam da telha, da madeira cedro, e fez tudo em tabuinha assim, cobriu as tábuas, as casas eram tudo coberto com tabuinha. Não tinha telha ainda, que as telhas eram muito de longe, né? Tinha que vir lá do estado de São Paulo. Absolutamente não existia energia. O que tinha aqui na época era um motor a diesel, mas abastecia apenas as propriedades do Reinaldo Massi. A sede, o escritório, enfim, o que pertencia à colonizadora é que era iluminada deles, né? Aí é aquele tal negócio, né? Um pede aqui, outro pede lá, e foi sensibilizando ele acabou aumentando a potência do motor, até fica bem próximo daqui, e aí ele estendeu um pouquinho, pôs uma rede mestre, e só também iluminava as ruas, para as residências não. Mas quando dava 10 horas da noite, tinha aquele sistema, dava uma abaixada nas energias, subia. Daí 2 minutos, abaixava e subia. Na terceira desligava mesmo. Aí, só no outro dia, 6 horas da manhã, que essa energia voltava para eles, porque nas residências não tinha condições. Então era lampião, era lamparina, e era isso aí.
Geladeira era a bateria, funcionava a bateria, porque não tinha energia, né, para lá. Atualmente, Diamante do Norte conta com uma população de 5.142 habitantes, conforme o censo de 2022. A cidade preserva as memórias de seus pioneiros e continua a se desenvolver, mantendo viva a essência de sua fundação. A primeira construção tinha aqui a loja das moças, que o prédio ainda existe, mas modificado, né? Então tinha a loja das moças, que eles também vieram do estado de São Paulo. Essa foi a primeira loja de tecido, né, que Diamante do Norte teve. A primeira farmácia, seu Elias Maruque Neto, também paulista. Ele foi o primeiro farmacêutico nosso. Cada ponto, né, que eu passo aqui em Diamante, eu tenho uma recordação. Aqui foi isso, né, aqui foi aquilo. Então, a farmácia do seu Elias marcou bastante, né? Porque era o primeiro farmacêutico, né, que veio para Diamante. A gente tinha uma farmácia que podia comprar os remédios, né? E a amizade também, né, que a gente foi fazendo. Então, meu pai foi o primeiro comerciante. Eram secos e molhados, naquele armazém de secos e molhados e de tudo um pouco. Tudo pesado, tudo pesadinho. Aí teve o Zé Luiz Português, teve o açougue do seu Raul, o Davicano foi bem antigo, o Nakata. De mercado tinha o Zé Martinelli, o Zé Luiz, né? O irmão do Zé Luiz e mais pouca coisa. Tinha duas farmácias que eu me lembro, do Orvalino e o Elias. O Indaleste Vieira da Silva, que ele tinha o hotel aqui. O Anercílio Dilma Martinelli, que ele trouxe o mercado, armazém, que eles têm falado de armazém. Aí eles vendiam tecido e vendiam tudo quanto era coisa que era no armazém. Inclusive eu trabalhei uns tempos atrás num desses mercados do Luiz Francisco. A gente tinha a loja, o armazém do seu José Luiz, que foi um português que veio de Portugal, né, se instalou em Diamante e abriu esse comércio de secos e molhados. Ele tinha um bom estoque, né, porque ele era uma pessoa financeiramente muito bem, e ele vendia por ano para as pessoas. Então, por exemplo, a colheita de café sempre termina em setembro, né? Então ele vendia de janeiro a setembro. Ele aguentava as pessoas fazendo a compra. Tá? Aí terminava a venda do café, aí as pessoas iam e acertavam com ele. Isso já bem mais para frente do que eu estou contando aqui, né? Isso já bem mais para frente, um Diamante já um pouquinho mais evoluído. Aí sim, aparecia circo, que para nós era festa. Era uma coisa. E criou-se também 2 times de futebol bom em Diamante do Norte. A Associação Diamantense de Esporte e São José Esporte Clube. Tem esses 2 times em Diamante que deu muita alegria ao povo. Aí construíram um cinema. E o cinema era sempre cheio, né? Porque era a única diversão que tinha, né, na época. E a gente fazia também, assim, aos domingos, umas brincadeiras dançantes. Por exemplo, tinha um salão lá, né, que a pessoa não estava mais ocupando. Aí a gente ia lá e fazia essa brincadeira dançante, que é aquelas vitrola, né? Aqueles discos de vinil, e você botava lá na vitrola e vamos, né, dançar. Tinha os bailes, que eram em barraca, feito de barraca. Nos começos mesmo era baile, só baile de diversão. Nessa época não tinha energia, como que eram os bailes? O baile é com lampião. Um lampião? Tudo na base do lampião. Como que era? Pendurava os lampiões? Pendurava o lampião em parte do lugar, era tudo na base de sanfona. Depois que construiu a igreja, a gente tinha festa, né? Mas demorou um bocado, né, para ter festa, a igreja aqui em Diamante. As missas vinham lá de Nova Londrina, não tinha paróquia aqui. Rezavam na escola, umas escolas, muitas vezes numa casa, né? As igrejas não tinha, não. A primeira igreja foi de madeira? Foi de madeira. Quem construiu foi o José Borg, né? Os Alf ali. Construíram eles, que depois eles lotearam a parte para cima da cidade ali. Nós não tínhamos padre aqui ainda não, porque também nós pertencíamos tudo a Nova Londrina, né? Como eu disse. Tudo era para Nova Londrina. E quem vinha aqui era o pároco de lá, que vinha atender nós uma vez por mês.
com a missa aqui aos domingos. O hospital não tinha ainda não, tinha o da firma. Ah, é? Tinha o da firma na ponta da rua, lá embaixo. Quando às vezes se apurava, eu mesmo caí, trombei uma bicicleta, bati num pau, caí, quebrei uma clavícula, mas fui me tratar imprudente. E as escolas, por exemplo, tinha uma escola que o seu Reinaldo também construiu e que eu também frequentei essa escola. Era o Grupo Escolar Olavo Bilac. Como nós não éramos município, então a gente era subordinado à Nova Londrina. Então chegava no fim do ano, eles vinham fazer o exame, né, nos alunos. Aí quem passava, passava, quem não passava, né? A história de Diamante do Norte é marcada pelo trabalho árduo de seus pioneiros, pela coragem de enfrentar o desconhecido e pela união de sua comunidade. Hoje, o município mantém viva a memória de seus fundadores, celebrando o legado deixado por homens e mulheres que, como Joaquim Domingos Filho e João de Souza, acreditaram em um futuro brilhante. E eu gostaria aqui também de focar na parte dos pioneiros da cidade, que muito contribuíram. Se a cidade hoje ela está bem, é porque várias pessoas contribuíram para que o município chegasse no que chegou hoje. Nós temos diversos pioneiros que estão vivos hoje e contam histórias bacanas para a gente, apesar de a gente não ter vivido tudo isso, mas a gente vê que são histórias que trouxeram bastante progresso para a cidade. Diamante conta com uma colônia japonesa também muito forte, que trabalharam muito para a cidade na área agrícola, a parte do café também. Diamante foi uma cidade muito forte na área do café. E também temos uma construção da usina hidrelétrica. Então são várias questões, várias obras que foram feitas lá no passado, que hoje contribuem para a nossa cidade. São investimentos que fizeram lá atrás com muito sofrimento, mas estamos hoje vivendo de algo que eles plantaram lá atrás, às vezes com sufoco, com sofrimento, com pouco recurso, mas estamos contribuindo hoje, desfrutando de tudo isso. Então, hoje estou prefeito da cidade, já no primeiro mandato, e agora fomos reeleitos e temos muito ainda a fazer pela cidade. Sou um prefeito jovem, porém eu acredito que a contribuição das pessoas pioneiras da cidade são muito válidas. Nós temos diversas pessoas hoje que contribuem com suas histórias, com suas experiências, e nós queremos preservar isso no município, para que essas pessoas estejam sempre na ativa, trazendo essas informações, porque nós necessitamos para manter nossa cidade sempre avançando. Diamante do Norte, um verdadeiro diamante lapidado pela força e pela coragem do seu povo, continua a brilhar no coração do Paraná.